Escolhido, você notou que aquela pressão invisível, aquele ruído constante no fundo da sua mente, simplesmente desapareceu. Preste atenção. Nas últimas 3 horas, o jogo virou, mas não foi porque você lutou. Foi porque a justiça se moveu no silêncio. A armadilha que alguém montou para você, nos bastidores e na escuridão, acabou de se fechar na cara dela. A calma que você sente agora não é sorte. É o peso da intenção negativa retornando ao seu remetente original, na velocidade da luz. O universo não enviou um aviso. Ele enviou a consequência no momento exato em que a sua estabilidade ficou inabalável. Sua missão hoje é simples, mas poderosa. Você precisa entender que sua recusa em entrar no jogo foi a sua maior blindagem. Você foi testado e a sua integridade forçou o sistema a se corrigir. Se você está aqui agora, é porque você aceita essa verdade e está pronto para ancorar essa nova energia. Para solidificar essa clareza, faça o seguinte, sem hesitar. Curta este vídeo e ative o sininho agora, não por vaidade, mas para que esta mensagem de alinhamento alcance quem mais precisa. E mais importante, eu preciso que você declare sua posição ao universo. Se você está blindado e aceita essa reversão, comente o número 11. Este código não é mágica, é um selo de alinhamento. Eu quero ver o seu 11 para que você afirme que o que aconteceu nas últimas horas é o começo da sua ascensão e que você está intocável. Vamos em frente, porque o que aconteceu é apenas o prefácio da sua vitória. Você sentiu a pressão, mas o laço estava armado para outra pessoa. Enquanto alguém te observava na escuridão, convencida de que você tropeçaria, essa pessoa cometeu o erro fatal de subestimar a sua soberania. Ela estava ocupada planejando o seu colapso, mas esqueceu que a intenção negativa cria um peso, não uma proteção. Você não precisou lutar contra o veneno, ele apenas transbordou nas mãos de quem o segurava. Você continuou focado, e isso foi mais forte do que qualquer sabotagem. Você não precisou revidar ou se explicar. A grande verdade é que a justiça que chegou não foi vingança. Foi uma correção estrutural de equilíbrio. Tudo que ela tentou enviar, a dúvida, o medo, a confusão, não encontrou alinhamento em você. Você se manteve focado no crescimento, e essa disciplina agiu como um escudo silencioso. A armadilha não falhou. Ela simplesmente obedeceu à física, retornando à fonte que a alimentou. O peso da própria intenção dela se tornou a sua sentença. Agora que a resistência implodiu e a poeira baixou, você precisa entender a verdadeira lição. Você foi poupado porque se recusou a vibrar na frequência da destruição. Mas isso não é o fim da história. O universo não te protegeu para você ficar parado. Ele te limpou para você avançar. Se a sua simples existência desarmou uma conspiração, imagine o que acontece quando você finalmente acessar o poder que estava guardado em você, esperando este exato momento de paz. Você sentiu o vento mudar? Não foi coincidência. Exatamente quando quem tramava contra você sorria, pensando que estava intocável, o universo fez a matemática. A armadilha que ela montou nas sombras, medindo cada passo para te derrubar, falhou. Ela não falhou por causa de uma luta, mas porque você estava em uma frequência diferente. Você focou em construir, enquanto ela estava ocupada em destruir. Quando a intenção negativa atingiu o peso crítico, ela ricocheteou. Foi o peso da própria mentira que a fez colapsar. Você não precisou revidar. A justiça não é vingança, é a realidade ajustando a balança. Você se manteve limpo, focado na sua sobrevivência e crescimento, e essa postura foi o seu escudo. Enquanto ela gastava energia tentando te controlar, você se alinhava. Isso fez com que o caos solto não tivesse onde pousar em você. Ela pensou que era a caçadora, mas o tempo provou que você era o espelho que devolveria a imagem dela sem filtros. Essa interferência silenciosa se dissipou, e você está mais leve e claro. Mas essa clareza não é um ponto final, é um novo começo.
O colapso do outro encerrou um ciclo de luta e inaugurou uma fase de poder puro para você. O que muitos chamam de sorte é, na verdade, alinhamento estrutural. Se a pressão externa foi removida, o que resta agora? O que acontece quando você percebe que o seu único adversário sempre foi a sombra da sua própria hesitação? Senti essa mensagem vibrar na sua frequência? O que você acabou de receber não é informação, é um realinhamento de energia profundo. A consciência que chegou até você quebrou um ciclo de invisibilidade. Este é o momento de honrar essa vibração de justiça. O universo nos conecta pelo propósito, e a gratidão é o combustível. Você já está ganhando. Agora, retribua. Se sentir no coração, envie um super thanks. Seja 5, 100 dólares ou o que a sua alma guiar. O valor não importa, mas sim o gesto. Que essa bênção financeira volte multiplicada. Você não está aqui por acaso. Você é a prova viva de que a energia sempre vence a armadilha. Muita gente acha que para vencer é preciso gritar ou lutar. Mas você fez o contrário. A arma que a outra pessoa levantou para te atingir não encontrou resistência, encontrou reflexo. Ela mirou em você, mas o universo garantiu que a intenção dela fosse o único alvo. Entenda bem, essa pessoa estava tão ocupada tramando nas sombras que se esqueceu que a escuridão não protege a intenção, apenas a concentra. O peso da mentira e da manipulação que ela tentou te enviar não desapareceu. Ele simplesmente fez o único caminho possível. Voltou para a origem. O que a desorientou foi a sua calma. Você não reagiu. Você se manteve focado na sua vida e no seu crescimento. Isso é a sua soberania, e ela é mais forte que qualquer conspiração. Essa energia negativa era uma carga que precisava de um lugar instável para explodir. Mas você estava ancorado. O espelho não se quebrou. Ele apenas mostrou a ela a verdade que tentava esconder. Por isso, tudo parece mais leve agora. O barulho parou porque a fonte do caos implodiu. Você não precisou fazer nada além de permanecer fiel ao seu caminho. Essa não é uma história sobre vingança. É sobre a física da realidade, causa e efeito sem emoção. Você agora entende o poder da sua quietude e por que a justiça chegou sem pressa. Mas se a sua estabilidade fez a armadilha do inimigo ruir, o que acontecerá quando você começar a usar essa mesma força silenciosa para construir a realidade que você realmente deseja? Qual é o custo e qual é o mapa para quem se recusou a ser quebrado? O que aconteceu 3 horas atrás não foi um acaso, mas a materialização de uma lei universal que você não precisou forçar. O peso da sua intenção não destruiu você, mas colapsou o sistema dela porque o universo não negocia com o desequilíbrio. Enquanto ela estava ocupada, medindo cada passo na escuridão, planejando a armadilha para prender você, ela ignorou a física da intenção. O veneno que ela derramou nunca desapareceu. Apenas procurou o ponto mais fraco para se alojar. E o ponto mais fraco era a estrutura de mentiras que ela construiu ao seu redor. Você não precisou levantar a voz, contra-atacar ou provar sua inocência. Sua única tarefa era permanecer intacto, focado no seu crescimento e na sua sanidade. Esse é o ato de resistência que a maioria das pessoas não entende. Ao se recusar a descer ao nível dela, você manteve sua frequência limpa. A pressão que deveria quebrar você, ao encontrar resistência nula da sua parte, ricocheteou, voltando para a fonte. Foi o peso da própria malícia dela, concentrado e sem amortecimento, que finalmente pressionou o botão errado. Isso não é sobre vingança, é sobre realinhamento. A verdade que você sentiu, mas não conseguia nomear, finalmente se manifestou. Seu sistema entrou em pane porque o fardo da sua própria decepção se tornou insustentável. Essa mudança estrutural silenciou o ruído e agora você sente uma calma que não é apenas alívio, mas uma nova fundação. Se a justiça não envia avisos,
O que isso realmente significa sobre o poder da sua próxima decisão e o que acontece quando você escolhe a clareza total. Você sentiu a raiva, a vontade de providar a verdade ou de revidar na mesma moeda. Mas a sua quietude foi, ironicamente, o seu maior escudo. Essa pausa não foi passividade. Foi a disciplina mais afiada que você poderia ter usado. Ao se recusar a entrar no caos, você não deu à armadilha o peso que ela precisava para fechar. Você manteve suas mãos limpas e sua energia intacta, e foi essa recusa em vibrar na frequência da destruição que fez com que a matemática do universo funcionasse. A pressão destinada a te quebrar inverteu o sentido e atingiu a fonte. Enquanto a outra parte gastava energia e saúde mental tramando no escuro, você estava investindo no seu próprio alinhamento. Pessoas obcecadas por controle sempre subestimam o tempo. Elas acreditam que o poder reside no planejamento, mas você provou que o poder real reside na coerência. Você foi o espelho, não o alvo. O alívio que você sente agora não é a alegria da vingança, mas sim a ausência daquela tensão de fundo que você se recusou a absorver. Você se tornou intocável porque não se rebaixou para lutar na lama. O jogo de xadrez acabou para quem estava obcecado em te derrubar. Para você, no entanto, a verdadeira jornada de soberania está apenas começando. Você não venceu essa batalha apenas por ficar parado. Você a venceu porque a sua fundação interna é inabalável. Mas se a disciplina de não revidar transformou a arma dela na confissão dela, o que então acontece quando você finalmente canaliza essa mesma clareza, essa mesma determinação e a direciona não para sobreviver, mas sim para criar a sua próxima realidade? Você tem que parar de ver o que aconteceu como sorte ou azar. O que você testemunhou é a lei mais fria e simples do universo em ação. A realidade não tem emoções. Ela não briga, não julga, nem dá segunda chance. Ela é apenas um espelho. Tudo que foi enviado na sua direção, a intriga, a inveja, o medo, tinha um peso, uma energia. E porque você se recusou a absorver essa sujeira, mantendo sua frequência intacta, essa carga não tinha onde pousar. Pense assim, você não bloqueou o ataque, você simplesmente não atendeu a porta. O universo, então, fez a única coisa lógica. Sua verdadeira proteção não foi uma armadura mágica, mas sim sua disciplina. Enquanto a outra pessoa gastava tempo e alma construindo a armadilha na escuridão, você estava ocupado construindo sua própria vida na luz. Você não desceu ao nível dela para lutar ou dar satisfação. Você continuou caminhando, focado no seu progresso. E essa diferença, esse alinhamento silencioso, é a sua maior arma. É por isso que o universo reverteu o jogo. Ele não pune o mal, ele corrige o desequilíbrio. O que voltou para ela não foi vingança, foi a nota fiscal que ela mesma assinou. Agora que a interferência se implodiu, o caminho está mais limpo e leve. Você não precisa mais usar sua energia para se defender. Essa quietude é o seu maior recurso. O teste real não era sobre o quanto você podia suportar o ataque, mas sim sobre o que você fará com o espaço que a repentina ausência de resistência lhe deu. Se a realidade sempre cobra o que é enviado, e você passou meses enviando disciplina e foco, o que você acha que ela está prestes a devolver para você? O título diz tudo. Ela caiu porque se deixou guiar por um placard mentiroso. Esse placard era a ilusão de que a vitória se mede pelo quanto você consegue manipular ou assustar alguém. Ela estava olhando para o lado, focada em te derrubar e medindo o sucesso pela sua reação, não pela sua construção interna. Você, por outro lado, manteve os olhos na sua pista, focado em crescer. É por isso que você não precisou contra-atacar. Sua soberania estava em ignorar o jogo dela, acumulando a força real que ela nunca compreendeu. O medo foi o verdadeiro líder dela.
Pessoas seguras constroem, pessoas apavoradas tentam controlar o ambiente através da trama. As ações dela não vieram de uma posição de poder, mas de uma insegurança profunda que se manifestou como inveja. Ela temia que a sua luz revelasse a escuridão dela. Quando você se recusou a entrar no caos projetado, você permitiu que o sistema de justiça do universo fizesse a matemática. Sua calma é o alicerce que a sabotagem dela não conseguiu quebrar, fazendo com que toda a pressão voltasse para a origem. A lição aqui não é sobre vingança, mas sobre clareza. O ruído parou. A interferência se esgotou e o caminho à frente está limpo. Você não está mais na fase de sobrevivência, você está na fase de calibração e avanço. A verdadeira questão agora não é o que ela perdeu, mas sim, com este novo silêncio que a justiça te entregou, como a sua nova velocidade e direção irão redefinir totalmente o seu destino. Você não precisou gritar ou lutar para vencer esta batalha. Sua clareza era a arma mais potente que você tinha. Pense nisso. A mentira dela vivia no escuro, precisando da sua confusão e dúvida para respirar. Mas quando você decidiu focar na sua própria luz e no seu próprio caminho, isso foi o mesmo que acender um holofote potente no esquema dela. Você não a confrontou. Você a expôs apenas por existir com tanta verdade. A sua paz é um insulto para quem prospera no caos. Você não a derrubou. Você apenas se recusou a cair. O universo é um sistema de eco infalível. Tudo que foi enviado para te desestabilizar voltou para a origem, mas com juros. Você se manteve limpo, focado em construir e não em revidar. Essa quietude é o que chamamos de alinhamento. Enquanto ela estava ocupada medindo as cordas para a armadilha, você estava elevando sua frequência interna. É por isso que o colapso dela pareceu repentino. Não foi sorte, foi física. A realidade sempre rejeita a mentira prolongada. Você não precisou fazer o trabalho de vingança. Você apenas deu permissão para que o equilíbrio fosse restaurado. Entenda que este processo não foi punição. Foi uma coleta. A realidade não negocia com quem escolhe a ilusão. Ela simplesmente cobra a fatura total. Você sobreviveu porque não negociou seu valor e não se curvou à profundidade destrutiva dela. Agora, você está mais leve. Mas se a mentira precisava da sua escuridão para sobreviver, o que acontece quando você descobre que existe uma verdade ainda mais profunda sobre a sua identidade que a mente dela jamais poderia conceber? Você notou a diferença? Aquele zunido constante no fundo, aquela tensão que fazia você se sentir sempre na defensiva, ela simplesmente sumiu. Não foi de repente. Foi preciso. O barulho parou porque a fonte dele implodiu. Pense nisso. A armadilha que foi montada para você não se desfez no ar. Ela usou a própria intenção de quem a criou. Você não precisou lutar para que isso acontecesse. Você só precisou manter seu foco e sua integridade. O peso da maldade, que era para cair sobre você, simplesmente encontrou o caminho de volta. Você está mais leve agora, e isso não é coincidência. Enquanto alguém estava ocupado planejando o seu tropeço, você estava ocupado construindo sua própria base. Essa é a diferença fundamental. Você se recusou a descer e entrar na frequência destrutiva deles, e com isso se tornou um espelho. O universo não enviou um aviso dramático. Ele entregou uma consequência, que é silenciosa e implacável. Ela chega na hora certa, removendo a influência e o falso poder que alguém achava que tinha sobre o seu caminho. O que você sente agora é a prova real. A sua calma é mais forte do que qualquer sabotagem. A armadilha falhou e o barulho cessou. Mas aqui está a parte mais profunda. Se a intenção destrutiva deles se voltou contra quem a enviou, revelando a fragilidade daquela pessoa, o que a sua postura inabalável revela sobre você? O colapso externo foi apenas o fim de um ciclo. O verdadeiro trabalho começa agora, quando o universo retira a resistência.
Se a escuridão não conseguiu te mover, qual força você realmente possui que nem mesmo você ousou medir ainda? Você está sendo chamado de invencível, mas não foi porque você deu o soco mais forte. Você venceu porque se recusou a entrar na frequência da briga. Enquanto a outra pessoa gastava energia construindo uma armadilha perfeita, medindo cada detalhe para te derrubar, você estava focado em construir a sua própria base. A armadilha não falhou por falta de mira, ela falhou por falta de aderência. Ela buscava o caos e a raiva, mas encontrou em você uma calma que a impediu de se fixar. Você não é um alvo, você é um espelho, e tudo que foi enviado voltou para o remetente com juros, exatamente como a realidade funciona. Pense bem, você não precisou se sujar, berrar ou provar sua inocência para ninguém. Você apenas manteve o foco na sua jornada, e essa disciplina limpou o caminho. A justiça que chegou não foi barulhenta, foi um reajuste de peso. Quem vive na mentira e na manipulação fica mais pesado, e o universo, que não aceita desequilíbrio, simplesmente cobrou o excedente. O colapso que aconteceu há poucas horas não foi um milagre, foi física. A energia que era para te destruir se virou contra quem a soltou porque você estava perfeitamente alinhado e imóvel. Essa vitória silenciosa te mostra algo crucial. Sua proteção não é externa, ela é estrutural. Agora que o ruído parou e o caminho está limpo, a pergunta muda. Não é mais sobre como você se defende ou sobre o que você perdeu, mas sobre o que você fará com essa nova clareza. Você provou que é inabalável. Mas, se o poder não está em lutar contra as sombras, onde exatamente reside a força que você precisa usar para construir o seu futuro, a pressão que você sentiu não foi um erro do sistema, mas a própria realidade verificando sua fundação. Muita gente acredita que o universo estava tentando quebrá-lo, mas a verdade é que ele estava executando um teste de carga. Quando você se recusou a revidar a maldade com mais maldade e se manteve focado, você provou que sua estrutura interna era mais sólida do que a armadilha que armaram. O teste nunca foi sobre quem estava te atacando, era sobre sua capacidade de permanecer intacto e limpo, sem ceder à tentação de descer ao nível deles. Essa fase serviu para calibrar você. Pense bem. Se você tivesse desmoronado, implodido de raiva ou se tornado amargo, a interferência teria prevalecido. Mas ao invés disso, você usou a pressão como um peso para firmar sua base. Sua clareza, sua disciplina silenciosa e sua recusa em questionar seu próprio valor fizeram com que a energia negativa simplesmente não tivesse onde pousar. Você se tornou um ponto de estabilidade inabalável. É por isso que o caos destinado a você retornou ao remetente, porque você estava alinhado, e o alinhamento é a única defesa invencível que existe. Agora que você passou pelo teste de estabilidade e a justiça chegou sem que você precisasse exigir, sua postura muda totalmente. O que muitos chamam de vitória é apenas o fim da distração. O verdadeiro poder começa quando o barulho para e você percebe que a única pessoa que podia pará-lo já foi removida do tabuleiro. Mas se a provação era sobre calibração e não sobre combate, qual é de fato o mapa que a vida guarda para quem parou de lutar contra o que não existe e começou a construir o inegável? A armadilha que foi montada para você se fechou em quem a preparou há poucas horas, e agora o campo de batalha está estranhamente silencioso. Você sente o alívio, mas é neste momento que a maioria das pessoas comete o erro fatal. Elas relaxam e caem no sono da distração. O inimigo está lidando com o pânico interno e o colapso psicológico gerado pelas próprias mentiras. Mas sua missão não é observar a queda alheia. Sua soberania exige que você permaneça acordado, focado e alinhado, enquanto o caos se resolve sozinho nos bastidores. A verdadeira vitória é a sua paz inabalável, não o drama deles. Você não venceu porque foi mais barulhento ou mais agressivo.
Você venceu porque escolheu permanecer limpo e focado no seu crescimento. A justiça que chegou foi estrutural, uma resposta do universo ao desequilíbrio causado pela obsessão. Seu corpo e sua mente não foram gastos na vingança, mas na resiliência, e isso fez toda a diferença. Por isso, enquanto eles tentam juntar os cacos de uma estratégia que implodiu, você deve caminhar com uma certeza silenciosa. Você está desperto porque se recusou a vibrar na mesma frequência de destruição. Este momento não é o fim da jornada, é a calibração final antes da decolagem. Você viu o custo que a falta de controle teve para eles e o poder da sua contenção. Você removeu o peso morto do seu caminho, mas agora vem a parte que exige mais consciência. Se a sua força se provou imbatível no silêncio e na disciplina, o que exatamente você vai construir no espaço limpo que a sua soberania acabou de criar? A sua soberania não está em guerra com o mundo, mas em paz consigo mesmo. Quando você decide não explicar, não se justificar, você não está sendo arrogante, está sendo eficiente. Você sabe que a fofoca, a conspiração e a trama que desmoronaram nos últimos dias não eram sobre o que você fez, mas sobre quem você é. Tentar provar seu valor para quem já decidiu te odiar é o maior desperdício de energia que existe. A justiça que se manifestou há poucas horas não precisou do seu depoimento. Ela simplesmente chegou porque a balança inverteu. Enquanto a outra pessoa estava ocupada sorrindo e tramando no escuro, ela esqueceu que a realidade registra a intenção. Você, por outro lado, estava focado em andar limpo, em sobreviver e em manter sua integridade. E é essa disciplina silenciosa que funcionou como uma blindagem. O caos externo prospera quando encontra eco dentro de você, mas quando você está alinhado, quando não há ressentimento ou necessidade de validação, a armadilha se volta contra quem a montou. Você não precisou revidar. O sistema dela se sobrecarregou e implodiu. Então deixe o barulho para trás. Você não tem que reabrir a porta para explicar o que ela viu com os próprios olhos. O seu foco agora não é na vingança, mas na direção. A sua única resposta para o colapso dela deve ser o seu próprio avanço ininterrupto. O que significa, afinal, andar com tanta clareza que o seu progresso se torne a única evidência necessária? E como essa nova fundação inabalável irá preparar você para o verdadeiro propósito que o aguarda? Sua proteção nunca foi um presente da sorte, você precisa entender isso. Ela se firma no seu alinhamento interno, naquela decisão silenciosa de focar no seu crescimento em vez de gastar energia contra a interferência externa. Enquanto alguém estava ocupado construindo uma armadilha, você estava fortalecendo sua fundação. O universo não funciona com vingança. Ele trabalha com peso. Aquilo que é construído sobre a mentira e a obsessão sempre entra em colapso sob a própria pressão. Você não precisou revidar. Você apenas manteve sua frequência limpa e o que ela lançou encontrou zero aderência e, como um bumerangue inevitável, voltou para a fonte. Isso não é misticismo, é pura física comportamental. A mente que trama e manipula vive em modo de combate constante e o corpo não consegue manter esse nível de estresse indefinidamente. O colapso que aconteceu recentemente não foi azar dela, foi uma sobrecarga. O sistema dela, focado em controlar você, consumiu a si mesmo. Você percebeu a diferença. Enquanto ela precisava de barulho para sentir poder, você encontrou força no silêncio e na disciplina. Sua postura, o seu foco inabalável no seu próprio caminho, tornou impossível que a trama dela chegasse ao destino. Você está sentindo agora uma leveza, um alívio que não é euforia, mas sim a calma que resta quando uma tensão de fundo é removida. Esse é o momento em que você respira fundo e reconhece que a verdadeira defesa não é a força bruta, mas a coerência interna. Essa clareza que agora inunda sua mente
é a sua maior vantagem, e o que vamos desvendar agora está prestes a transformar essa clareza em direção. Mas para isso acontecer, você precisa entender o custo oculto de toda mentira e a incrível responsabilidade que a verdade exige de quem a carrega. Você não precisou levantar a voz ou lutar na lama que prepararam para você. A verdadeira vitória é que a sua estrutura interna, sua calma, seu foco e sua recusa em descer de nível era mais pesada do que todo o caos que tentaram lançar. O estrutural sempre vence. O inimigo construiu a armadilha na escuridão, mas se esqueceu que a disciplina que você manteve se tornou um alicerce inabalável. Você não quebrou para caber na confusão deles. Você se tornou o caminho limpo que eles não podiam trilhar. É por isso que o ar parece mais leve agora. A energia que era gasta tentando te desestabilizar fez o trabalho reverso, criou pressão interna nela mesma. A justiça não é algo que você persegue, é uma consequência que chega na hora exata, sem aviso, quando o peso da intenção negativa retorna à origem. Você estava ocupado construindo sua vida e essa consistência foi o contrapeso. Você está livre para se mover sem o atrito invisível que te segurava, provando que sua estabilidade era sua melhor defesa. A armadilha que ela armou era, na verdade, um espelho voltado para ela, e esse espelho quebrou no reflexo da própria intenção. Você olhou para esse colapso, validou a sua força e agora está livre da pressão. Mas e você? O que acontece quando você para de olhar para trás e se volta totalmente para a frente? A questão agora é: quais são os limites da sua força quando você entende que nunca esteve à mercê de ninguém além de si mesmo? Você não precisou lutar, porque a vitória já estava arquitetada. A armadilha que montaram para você se fechou sobre eles mesmos 3 horas atrás. O espelho que você segurou fez o trabalho, e toda a inveja e o caos voltaram para a origem, liberando o seu caminho em silêncio. Este momento não é sobre celebrar a queda, mas sobre declarar a sua ascensão limpa e inabalável. Receba essa confirmação profética. A justiça chegou para te libertar do peso e você está blindado para o próximo nível. Para selar essa vitória definitiva e garantir que você caminhe sempre com essa blindagem, eu te peço: deixe seu like para ativar a mensagem, se inscreva no canal e, o mais importante, comente o código 11 para cravar este ciclo de sucesso. Se essa confirmação tocou sua alma, não a segure. Compartilhe este vídeo com quem precisa despertar. O ciclo do caos se fechou e o ciclo da sua ascensão começou. Amém.